A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, pelo seu presidente, Dr. Marcos da Costa, através do Departamento de Cultura e Eventos, tem a grata satisfação de receber hoje nesta casa, nessa noite magna, o Dr. Neemias Domingos de Mello, que irá proferir palestra Como Advogar no Cível com o novo CPC, Técnicas, Práticas e Desafios. E, já pelo adiantado da hora, eu passo a palavra a Vossa Excelência. E hoje a gente vai fazer uma apresentação aqui para vocês que não tem, obviamente, a pretensão de esgotar o assunto, porque ele é imenso e não teríamos essa pretensão, e seria humanamente impossível. De qualquer forma, nós vamos pontuar algumas coisas com relação aos principais pontos de alteração do Código de Processo Civil, que vai vigorar a partir de março do ano que vem, naquilo que é mais, digamos, mais diretamente relacionado à advocacia. A ideia da palestra, embora tenha estudantes presentes, não há prejuízo por isso, mas a ideia é chamar a atenção para alguns pontos que são alterações. Porque, a rigor, posso estar enganado no percentual, mas o Código ele é novo em cerca de 30%. 70% dele repete o que está no Código de 73, mudando, às vezes, a linguagem, corrigindo, às vezes, uma imperfeição vernacular, mas há uns 30% aí que realmente são coisas novas, e a gente vai tentar mostrar essas novidades para vocês de maneira muito objetiva. Até comentei com os colegas que a gente não vai fazer aqui uma palestra de caráter acadêmico, né, discutir filosoficamente quais foram os princípios, né, e fundamentos que orientaram a comissão que elaborou esse código, mas trabalhar com ele como está, de maneira muito objetiva, procurando traduzir de uma maneira clara o que houve de mudança. Eu vou fazer uma primeira exposição de cada tópico e a palavra fica sem ordem nenhuma para qualquer um dos colegas complementar com informes e com ideias, enfim, de cada um dos aspectos que nós vamos abordar. Combinado assim? Então, vamos lá. O processo civil, para quem estudou um mínimo, sabe que começa pela petição inicial, né? O processo se inicia, por isso ela é chamada de petição inicial, ela é que dá o pontapé, e no sistema jurídico nosso é um direito assegurado constitucionalmente a qualquer cidadão. Eu até costumo, às vezes, brincar com os alunos e dizer que, se você não tiver direito nenhum, pelo menos você tem o direito de pedir que o Estado diga que você não tem direito. E você faz isso através de uma petição inicial, que tem que seguir determinados padrões, já que o direito é uma ciência e, como tal, algumas regras devem ser obedecidas. Se a gente verificar hoje no CPC em vigor, os requisitos estão no artigo 282 e 283 do nosso Código de Processo Civil. Não mudou. Mudou o número, né, porque agora é o artigo 319 e o 320, no lugar do 282 e 283. Mantém a mesma estrutura e acresceu alguma coisa que pode parecer novidade, mas não é tanto assim. Por quê? Porque a existência da união estável, nós já fazíamos isso na prática forense quando envolvia qualquer negócio jurídico que envolvesse direitos reais, não é? E, por isso, até por cautela, a gente já colocava, se era casado, o artigo 10 do atual Código exige que assim seja, e a gente, por equiparação, já fazia isso na prática com a união estável. De qualquer forma, o Código veio e disse, olha, se houver união estável, tanto de autor quanto o réu, o peticionário deve colocar essa qualificação. Deve colocar o CPF, se for pessoa física, e o CNPJ, se pessoa jurídica, coisa que também nós já fazemos na prática. Eu acho que mais de 10, 15 anos faço isso, toda vez que coloco lá. Aliás, eu coloco até o RG, sempre coloquei o RG e o CPF. Agora o Código vem e diz que a gente deve colocar o CPF e o RG, e o e-mail das pessoas pensando no futuro, quando todas as pessoas já tenham de maneira oficial seus e-mails. Hoje, o Código já exige que tanto o autor quanto o réu sejam, na petição inicial, além de qualificados, tenham eles a identificação pelo seu CPF ou CNPJ e o endereço de e-mail. E uma coisa assim, essa novidade importante,
é que o autor deve declinar, já na sua petição inicial, se ele tem ou não interesse na realização da audiência de conciliação ou mediação. Então, essa é uma condição. Você já tem que dizer se pretende que haja ou não a realização da audiência de conciliação ou mediação. Enfim, esses 3 tópicos é o que realmente difere com relação ao 282 atual. Eu não sei se os colegas lembram de mais alguma coisa com relação a esses requisitos da petição inicial. Ocorre algo? A questão relativa às partes quererem ou não a audiência, que tornou-se obrigatória de conciliação ou mediação, as partes podem, assim, declinar na petição e fundamentar, apontar suas justificativas. Mas isso não significa que o juiz esteja obrigado a acatá-las. O juiz pode insistir e, sim, realizar a audiência, porque passou a ser, não como era no Código anterior, facultativa, passou a ser obrigatória. Mas nós voltaremos na conciliação daqui a pouco. Por enquanto, só com relação aos requisitos, eu acho que isso é essa a novidade com relação ao atual Código. Hã? Não, é caso, se você não preencher nenhum desses requisitos, é caso de o juiz mandar você aditar ou emendar a petição inicial. Muito obrigado, Cacá, pela lembrança. Quer dizer, se você não mencionar, por exemplo, que não quer audiência, o juiz vai mandar você se manifestar. Claro, normalmente ele faz isso, fixa um prazo, habitualmente de 10 dias, e se você não complementar, vai ser extinto o seu processo em julgamento do mérito, né? Porque isso já vem no despacho já condicionado, né? Complemente sob pena de indeferimento. Então, se alguém esquecer, não é uma falha tão grande assim que não seja possível emendar. Vai sair um despacho nessa direção. Obrigado pela lembrança. Uma coisa que é novidade, embora já exista uma lei esparsa regulando isso, porque a justiça gratuita está regulada na Lei 1060 de 1950, mas o Código incorporou boa parte do disciplinamento que está na Lei 1050, e é algo que tem a ver com a petição inicial, porque normalmente quando a gente peticiona em nome de pessoa que necessita da justiça gratuita, a gente deve fazer esse pedido na petição inicial, sem prejuízo de poder fazer esse pedido em qualquer momento do processo, né? Não é obrigatório necessariamente fazer na petição inicial, porque eu posso, o autor ou o réu pode em qualquer momento do processo ter essa necessidade, a lei permite que você peticione em qualquer momento. Mas, normalmente, a gente, quando ingressa em juízo, já pede isso se o nosso cliente é daqueles que a gente chama de carente, do ponto de vista econômico-financeiro. E aí, por que eu acho que é importante essa inserção no Código de Processo Civil do disciplinamento da justiça gratuita? Eu acho que é importante porque, ao longo do tempo, quem aqui já atua, seja como advogado ou como estagiário, deve ter percebido que, ao longo do tempo, os juízes desvirtuaram a Lei 1060. A Lei 1060 é muito clara no seu artigo 4º, ao dizer que basta a pessoa declarar que não tem condições de fazer frente às despesas do processo, para que lhe seja deferido o benefício. No entanto, aqui em São Paulo, como em outros estados da federação, os juízes passaram a exigir que a parte prove a sua condição de miserabilidade, quando a lei jamais exigiu isso. A lei não exige isso. E a lei não concede o benefício da justiça, não é para os miseráveis, não é? É para aquele que, circunstancialmente, momentaneamente, não tem disponibilidade de recursos para fazer frente às despesas do processo, sem prejuízo do seu próprio sustento. Então, se eu tenho carro, posso pedir isso. Se eu tenho residência em meu próprio nome, posso. A lei não diz que eu tenho que ser um miserável no sentido mais completo da palavra. No entanto, os juízes têm exigido que a pessoa prove o seu estado de miserabilidade, normalmente levando para o processo as suas 3 últimas declarações de imposto de renda. Não é? É uma exigência que é descabida. Então, o Código de Processo Civil, se abeberando no que acontece na realidade, estabeleceu muito claramente que a pessoa física presume-se necessitada se assim declarar. E uma outra coisa, né, que muitos juízes, eu acho que por ignorância mesmo, costumam confundir o que é assistência judiciária, né, com justiça gratuita. São 2 institutos diferentes. A assistência judiciária gratuita está lá na Constituição e é essa que é prestada pela Defensoria Pública em todos os estados da Federação, e onde não tem defensoria é prestada pelo convênio da OAB. Essa é uma coisa.
A pessoa já tem assistência do advogado desde a sua primeira consulta, desde que ele preenche os requisitos que a Defensoria estabelece lá de renda, que no caso do Estado de São Paulo são de 3 salários mínimos. A justiça gratuita é outra coisa, completamente diferente. Não é algo que seja condição sine qua non para que eu ingresse na justiça. É um incidente meramente de caráter administrativo, mas a juizada, se tiver algum juiz aí me perdoe o termo, costumam confundir as duas coisas, o que demonstra para mim uma crassa ignorância, né? E até de curiosidade, eu queria até dizer aqui para vocês que outro dia tive um problema em Santa Amaro, que foi muito interessante, Alessandro, porque, para quem não sabe, eu ainda sou daqueles advogados que ainda vai despachar com o juiz, ainda vai ouvir grosserias, às vezes, de cartorários, né? Às vezes até de estagiário, a gente pensa que está escrevendo, então é o estagiário que está lá e só porque ele está atrás do balcão, ele se acha, né? Eu peticiono... olha só, os meus alunos sabem que eu presto assistência em algumas entidades de benemerência, uma delas lá em Santa Amaro, na estrada de Boimirim. E, às vezes, eu faço só orientação e encaminho o pessoal para a Defensoria Pública, mas, às vezes, outra situação é tão comovedora que eu acabo assumindo a causa por saber que eu posso me dedicar com muito mais carinho do que qualquer defensor público. Então, peguei a causa de um cidadão que ganha R$ 1.367. Trabalha para uma empresa terceirizada para a Sabesp cavando buraco na rua. Ajudante geral, a sua qualificação. Então, eu pedi para ele cópia da carteira profissional, onde aparece o nome da empresa, a função dele, os 3 últimos Smolerite, não é? Porque quem ganha R$ 1.367 é Smolerite, não é Olerite. Fiz a petição inicial, abri o primeiro tópico da minha petição inicial, depois da qualificação de autor e réu. Primeiro tópico, justiça gratuita em letras garrafais. E começo a discorrer sobre a situação da pessoa e que ele necessita disso. Juntei os 3 olerites, juntei a cópia da carteira profissional, onde tem o registro, mais a parte que tem a foto e a contracapa que tem a qualificação. E qual foi a minha surpresa, doutor Cacá? Despacho do juiz. Em 10 dias, sob pena de indeferimento, de 2 uma, ou traga as 3 últimas declarações de imposto de renda para avaliação da justiça gratuita, ou recolha as custas. Já foi assim, olha, ou recolha as custas ou traga as 3 últimas declarações de renda. Eu peticionei e fui pessoalmente despachar com o juiz, para explicar para ele aquilo que para mim, e talvez até para Mole, seja óbvio. Não é? Quem ganha R$ 1.367 está dispensado de apresentar a declaração de renda. E já foi o tempo, há 10, 15 anos atrás, quando as pessoas todas eram obrigadas a declarar, mesmo quando não tinha renda. Aí ela tinha um comprovante de isento. Hoje não. Como é que eu provo o negativo? Fui lá despachar com a sua excelência, né? Cheguei e entreguei a petição. Naturalmente, tem aquele procedimento padrão, né, Alessandro? Pegou a petição, não olhou sequer na minha cara e já botou, já está concluso, e me devolveu. Aí eu falei, excelência, o senhor não poderia pelo menos olhar o que diz na minha petição, pelo menos ler? Doutor, eu não despacho sem o processo. Eu falei, excelência, estou pedindo, estou explicando aqui a questão da justiça gratuita, eu gostaria que o senhor pelo menos desse uma olhada. Doutor, eu não vou repetir, eu não despacho sem o processo em minhas mãos. O que você vai fazer numa situação dessa, né? Sair da sala, porque se eu insistisse ali uma terceira vez, talvez eu tivesse que chamar as prerrogativas aqui, porque certamente eu ia me engalfinhar com essa excelência, né? Fui no cartório, falei fazer o quê, né? Protocolo a petição. Conclusão, daí 10 dias, ele julga e extingue o processo porque o autor não se desincumbiu da determinação, que era ou juntar as 3 declarações ou recolher as custas. E eu expliquei isso que eu estou dizendo aqui a vocês na petição. Escuta, ele não declara renda, não existe mais essa obrigatoriedade. E uma pessoa que ganha R$ 1.367, que equivale a 1,5 salário, para a Defensoria Pública, ele seria pobre, como para o senhor não é, né? Como para a justiça comum não é. Mesmo assim, ele fez isso. Volto eu ao juiz, né? Porque eu quero ganhar tempo. Eu posso apelar, não é? Posso apelar. Mas vou lá com a apelação e, na outra mão, um pedido de reconsideração de despacho.
Não é? Porque a reconsideração de despacho não existe no ordenamento jurídico, mas é uma ferramenta que eu já usei muitas vezes com sucesso. Levei a apelação e a reconsideração. Aí eu cheguei e não entreguei nada para ele. Falei, excelência, eu gostaria de falar com o senhor. Pois não, doutor, é para despachar? Eu falei, mas primeiro eu quero falar com o senhor. Ou seja, não vou fazer mais aquilo da petição, ele já me assina e não quer mais falar comigo. Né? Falei, excelência, há, a meu ver, um equívoco aqui na decisão de Vossa Excelência, e eu tenho duas alternativas. Se o senhor aceitar uma reconsideração de despacho, eu me contento com isso, porque, caso contrário, se eu disser que não, eu já estou aqui com a apelação. Então, qual das duas o senhor quer despachar? Aí ele me olhou com espanto. Bom, deixa eu ver a reconsideração, doutor. Aí, dessa vez, ele leu. Quando ele começou a ler, ele falou, doutor, o senhor faz questão de encartar essa petição nos autos? Eu falei, não, eu me contento se Vossa Excelência reconsiderar. Não é? Agora, se o senhor não reconsiderar, tem aqui a apelação, que está pegando mais pesado do que está nessa petição. Aí ele, olha, o senhor pode esperar lá fora um pouquinho? Eu falei, claro. Aí saí da sala, acabo de sair, saiu o serventuário que estava com ele, foi lá no cartório, daqui a pouco volta com o processo. Aí passou um tempinho, vem a menina, doutor, o juiz está chamando o senhor. Eu falei, tá bom, entrei lá. Ele falou, doutor, eu estou reconsiderando aqui o despacho, o senhor esquece essa história de apelação, de reconsideração? Eu falei, não, para mim, se o senhor reconsiderar, eu acredito e confio na palavra de Vossa Excelência. 2 dias depois sai a publicação. Revendo tudo quanto dos autos constam, né? Dou por regular a petição inicial, cite-se o réu com as cautelas de praxe. Cara, para que isso? Para que essa canseira me fez ir 2 vezes, passar raiva, porque provavelmente, ou ele não leu, porque certamente ele não leu, e depois não quis ler para rever o erro que algum serventuário dele preparou, porque não é possível que ele tivesse lido aquilo e tivesse mantido aquela posição cretina, né? Bom, o que é bom hoje no novo CPC, gente? Olha, pode ser concedida para pessoa jurídica e pessoa física. Pessoa jurídica hoje é praticamente impossível conseguir pelas regras atuais. Agora vai ser possível que o código, é claro, pessoa física e jurídica pode. E quando é pessoa física? Quando é pessoa física, há uma presunção de veracidade na declaração da pessoa, que pode ser até pelo próprio advogado na petição inicial. Não é? E mais ainda, muitas vezes aqui em São Paulo mesmo, não sei se no Rio de Janeiro, mas aqui em São Paulo, muitas vezes, eles negaram o pedido de justiça gratuita, alegando que a parte está patrocinada por advogado particular, e se assim o é, não faz jus. No Rio também? Agora, o Código é claro ao dizer, o fato da parte estar assistida por advogado particular não impede a concessão de tal benefício. E apenas um detalhe, a parte contrária tem o direito de impugnar a concessão, se o juiz assim o fez. Quando deve fazer isso? Na sua contestação como uma das preliminares. Então, se a parte contestar o pedido de justiça gratuita, aí sim vai haver a atuação do juiz, porque, veja, houve um pedido e ele concedeu, agora há uma impugnação da parte contrária, está formado o contraditório, aí sim ele deve decidir com o senso de justiça que ele possa ter, mas vai apreciar e vai eventualmente analisar provas a partir da provocação da parte contrária, que é o mais lógico. E deveria ter sido sempre assim, e no começo lá da Lei 1060 era assim, mas ao longo do tempo eles desvirtuaram completamente o espírito da lei, e o Código, então, traz para o seu interior esse disciplinamento, o que eu vejo com excelentes bons olhos, não sei se os colegas veem assim também. É um avanço, né? É um avanço. Garantiu o acesso à justiça, né? Que outra coisa a gente tem a ver com a petição inicial, gente? Na petição inicial, quando o autor tem urgência de alguma medida, hoje nós temos a possibilidade de pedir a antecipação da tutela, que raramente é concedida pelas dificuldades que o 273 nos cria ao exigir a prova inequívoca, né, e a verossimilância. A atual legislação prevê assim, no 273, para eu obter a tutela antecipada, tem pelo menos esses 2 requisitos que são primários, né, que é a prova inequívoca e a verossimilância do alegado.
De outro lado, nós temos o processo cautelar, que é um processo autônomo, regulado no atual Código, que esse exige menos, porque esse exige só a fumaça do bom direito e o perigo de dano. Então, a cautelar é mais fácil. Só que a cautelar, hoje, praticamente, caiu em desuso, né, o processo cautelar. Caiu em desuso. Por quê? Porque a tutela antecipada pode, numa certa medida, atender isso. Exatamente um dos parágrafos, se não me engano, o 7º do 273, fala da fungibilidade. Porque se eu pedir uma tutela antecipada e, na verdade, na cabeça do juiz aquilo for uma medida apenas cautelar, ele pode me conceder a cautelar, ainda que eu tenha pedido erroneamente, é uma das hipóteses de fungibilidade de uma medida por outra. E já existia. Já existia. E agora, o Código de Processo Civil novo, ele juntou essas duas coisas. Juntou aquilo que está previsto hoje no 273, mais o que está previsto no processo cautelar, lá do artigo 798 para frente, e incorporou isso em 13 ou 14, eu sou péssimo para aritmética. Quantos artigos são, Márcia? Do 294 ao 311 dá quanto, hein? 294 a 311... Puxa, 17, você está na profissão errada, sabe fazer conta. Deveria fazer exatas. Então, no artigo 294 até o artigo 299, o Código trata das disposições gerais e comuns às tutelas provisórias. E ele tratou da tutela provisória de 3 formas diferentes. Tem uma tutela provisória que ela é uma cautelar, é aquilo que protege o direito a ser discutido mais à frente. Tem a antecipação do bem da vida que você está pedindo na sua petição inicial, então você está pedindo que se antecipe aquilo que você só iria ter no final. E tem também uma figura nova que é a chamada tutela de evidência, que tem situações muito específicas definidas no Código, lá no artigo 311, quando for possível o juiz aferir que o direito posto em discussão é tão cristalino, é tão verdadeiro, de não haver a necessidade de se esperar toda longa tramitação do processo para entregar ao autor o bem da vida. Tem dado muita, como é que eu diria, muita apreensão por parte... Professor Neemias, eu já vou passar para você só um pouquinho. Tem causado muita apreensão essa forma nova que o legislador encontrou para tratar essas 3 figuras. Eu não vejo isso como um bicho de 7 cabeças, mas a grande maioria das pessoas tem visto as tutelas provisórias como um desafio, né? Ninguém dá a sensação de que é uma coisa do outro mundo. Eu não vejo assim. Acho que eu tenho tido várias discussões com a professora Márcia. Ela ainda tem algumas resistências, mas eu continuo achando que isso aqui é muito mais singelo do que o pessoal tem dito por aí. Não é, professora Márcia? O que a senhora tem achado das tutelas provisórias que o Código trata? Complexas, professor. Mas olha aí o que eu estou falando para vocês. Não é complexa, professora Márcia. Por favor, não deixe essas crianças preocupadas. Não, mas eles não vão ficar preocupados, não. Houve realmente algumas alterações. E na petição inicial, assim, o que mais chama atenção em relação à tutela antecipada, que é uma das tutelas de urgência, né? Nós temos as tutelas provisórias divididas entre a tutela de evidência e as tutelas de urgência. As tutelas de urgência são as cautelares ou as antecipatórias. E o Código uniformizou o requisito, né, professor? Agora, os mesmos requisitos valem tanto para cautelar como para antecipatória. Mas quer ver como simplificou? Não exige mais a prova inequívoca, aquela irretorquível, aquela prova acabada. Não, ficou mais simples. Ficou mais simples, verdade, lógico. É verdade. Não estou falando que ficou mais simples? Brincadeira, vai. Eu não tenho a sua clareza de raciocínio, professor. Estou aprendendo, hein? Né? Mas só um aspecto muito interessante é a questão da tutela antecipada que se estabiliza. E isso tem que ser pedido logo na petição inicial. Então, se a pessoa não tiver interesse em fazer coisa julgada, basta que ela consiga uma liminar
de tutela antecipada, e essa tutela, se o réu não agravar, se ele não recorrer, ela vai ficar estabilizada. Ela vai ficar valendo, na prática, por 2 anos. Se as partes ficarem inertes, isso vai se estabilizar com o tempo. Se dentro desses 2 anos, tanto o autor como o réu, se eles quiserem mais do que isso, se eles quiserem uma certeza jurídica e uma coisa julgada, aí eles podem desarquivar o processo, aproveitar os mesmos autos e fazer toda a instrução probatória a fim de conseguir a coisa julgada. Então, eu acho que isso foi um avanço no sentido de conseguiu a tutela, ficou bom para ambas as partes, vamos parar por aí, não vamos levar o processo adiante. Foi um avanço. Com certeza. Mais alguém quer comentar alguma coisa sobre as tutelas provisórias? Professora Denise, professor Germa? Ficou bem mais simples. Mais simples. Uhum. Eu acho que simplificou, mas tem nuances novas, né? Porque essa questão mesmo que a professora Márcia levantou, da estabilização, isso é impensável nos dias de hoje. Não é? Agora, chama estabilização porque coisa julgada só sentença que faz. E como a decisão numa tutela de urgência não é uma sentença, não é decisão terminativa, é uma decisão interlocutória, então o legislador cria essa figura da estabilização. Mas, na prática, o resultado é a mesma. Quer dizer, passado 2 anos, nem Jesus Cristo mais muda aquela decisão. Então, os efeitos acabam sendo o mesmo da coisa julgada, mas tem outro nome, chama estabilização, né? E tem esse detalhe, eu posso querer só aquilo. Então, se eu pedir só isso, né, como a professora Márcia muito bem colocou, e o réu o juiz concedeu, o réu não agravar, está resolvida a questão. Não é? Então, simplifica, agiliza, não é? E tocamos a vida para frente. A tutela, além das tutelas, essas coisas, a tutela, a justiça gratuita e aqueles requisitos da petição inicial, tudo isso tem a ver com a petição inicial. Se alguma coisa não sair bem na tua formulação da tua petição inicial, vai ser possível sempre você emendar essa petição, seja por iniciativa própria, se você percebe que cometeu alguma falha, deixou de anexar algum documento indispensável, deixou de qualificar adequadamente as partes, ou falar da audiência. Você pode até se antecipar e já emendar ou aditar a petição inicial. Eu já cheguei a fazer isso algumas vezes. Percebo que houve uma falha, esqueceu de botar um documento que é indispensável, peticiona e já coloco. Quem sabe já não ganho tempo com isso. Mas saiba vocês que mesmo que haja essa omissão de sua parte, o juiz vai abrir prazo para que você faça isso. Hoje esse prazo vai ser pelo código de 15 dias, alertando vocês que os prazos no próximo código serão todos contados em dias úteis, não conta sábado e domingo, que se equipara a feriados, não conta os feriados e não conta também aqueles feriados locais, como, por exemplo, o Dia da Justiça, aqui em São Paulo. Que outro dia que tem? Dia do Funcionário Público, aniversário da cidade. Não, aniversário da cidade é feriado mesmo. Mas funcionário público é dia facultativo, mas fecha para a gente. 9 de julho. Então, o que acontece? Os dias que a justiça não funcionar serão considerados dias não úteis. Então, isso é bom para a gente, como advogado, porque acabou ampliando um pouco o prazo e dando uma oportunidade de a gente, pelo menos, ter o final de semana livre, né? Porque quantas vezes nos dias de hoje, quem está militando sabe que às vezes o prazo vai escoar na segunda-feira e você está ali sábado e domingo ralando ainda para tentar terminar. Então, os prazos, qualquer que sejam eles, hoje são contados em dias corridos. No ano que vem serão contados em dias úteis. E o prazo hoje para a petição inicial, para a emenda da petição inicial será de 15 dias. E a grande novidade, gente, é que o juiz vai ter que dizer por que você tem que emendar a petição inicial. Porque nos dias atuais, eles colocam lá, emenda a petição inicial e ponto. Eu não sei se contei para você, eu falo muito com o doutor Carlos Alberto Cardoso, além de ter se formado junto comigo, apesar de ser muito mais jovem, não é? Porque é uma criança esse menino. Nós estudamos juntos, somos compadres, não é isso? Já tivemos escritório juntos, já fizemos troca-troca também? Não, isso não. Mas,
Mas somos irmãos, tá? Ele achou uma boa definição. Somos irmãos. Irmãos siameses, professor. Somos irmãos. Mas, veja, a gente passou muitas vezes algumas situações bastante inusitadas. Uma vez... Nenhuma dessas. O sorriso ali foi meio suspeito. Não, situação inusitada juridicamente. Deixa a nossa vida sexual de lado. Mas, gente, uma vez sai um despacho assim: adite, emende a petição inicial em, sei lá, 10 dias, sob pena de deferimento. Ponto. Aí, cara, eu peguei a petição inicial, olhei, abri, ia para frente, para trás. Onde foi que eu errei, né? Onde está a falha? Não achava. Cacá, vê aí para mim, porque nós, os advogados, temos uma grande virtude, que é a humildade. Que eu não vejo isso em juiz nenhum. Não. Nós, os advogados, somos as pessoas mais humildes perante os nossos colegas de profissão, pelo menos. Não é? Quando eu não sei alguma coisa, eu pego o telefone e ligo. Ô, Germa, você já teve um caso assim, assim, assim? E vou discutir. Se ele não tiver, quantas vezes já não liguei para o Alessandro, apesar de ser esse bebê aqui? Alessandro, já teve um caso assim? Não, nem mesmo. Eu fiz assim, assado, vai que dá certo. Eu falei, beleza. Aí fui lá depois. Ô, Alessandro, obrigado, realmente deu certo. Nós fazemos isso. Outras profissões, como promotores, juízes, dificilmente eles fazem isso. Eles são tão arrogantes que preferem errar sozinho do que pedir a opinião de um colega ali que está na sala ao lado, discutir. Nós não, quando a gente tem uma dificuldade, eu não sei se a Denise já fez isso, a Gisele, faço isso com a maior tranquilidade. Cacá, não estou conseguindo entender o que diabo o juiz quer aqui. Aí pega ele, olha, não acha nada. Não é possível. Pega um terceiro colega, uma terceira opinião. Não achou nada. Eu tive que ir no juiz. Falei, excelência, olha, tem aqui um despacho, que eu tenho que aditar a petição inicial. Eu não consigo. Aí eu já fiz a ressalva, né? Eu sei que o juiz não é órgão de consulta, mas eu sou obrigado a admitir a minha ignorância. Não consigo entender o que é que eu tenho que aditar na petição inicial. Aí, claro, pegou a petição assim com muito pouca vontade, né? Leu. Olhar de queijo camembert. Aí, ó, leu, fez exatamente como eu tinha feito. Leu, voltou, olhou de novo. Mas, doutor, aqui não tem nada para emendar. Eu falei, mas, excelência, esse despacho aqui. Peraí. Então vamos olhar de novo. Não tinha o que emendar nem o que editar. Sei lá porque diabo saiu aquilo. Talvez o escrevente resolveu fazer uma sacanagem com o juiz, falou, publicar aqui algo que ele... vamos ver se ele assina. Passou lá e ele assinou. Deve ter sido. Não tinha nada, mas aí eu fiquei super preocupado. E realmente, quando eu fui lá, eu falei, caramba, o que diabo tem aqui, né? Porque o despacho, ele é meio... Não te dá muita chance, né? Você adita ou emenda, depende, ou vai morrer, matar o teu processo, cara. Então, às vezes, a gente se depara com isso. Agora, o juiz tem que dizer o que é que tem que ser emendado, o que é que tem que ser aditado. Não basta dizer emende a petição inicial. Acho que é um tremendo avanço isso aqui. O juiz deverá dizer claramente o que está falho, o que está errado, o que está incompleto. E aí você vai receber o despacho dizendo, adite a petição inicial para melhor qualificar o réu, ou qualificar o autor, ou esclarecer o pedido, ou, enfim, juntar o documento tal que falta, vai ter que dizer o que quer. Hoje eles não dizem, quem atua aqui na prática sabe muito bem disso. Despacho lá, emenda a petição inicial e pronto. Você que se vire, aí você tem que adivinhar o que diabo é que o magistrado está querendo que você faça. Com o novo código, eles vão ter que dizer no despacho dele o que exatamente você tem que emendar ou o que você tem que aditar. Os juízes... hoje, na sua praticamente totalidade, estão contra o novo código. Porque o novo código reduz em muito os poderes tirânicos que eles têm hoje, né? É o poder discricionário. Eles continuam tendo poder, mas é um poder mais controlado agora, mais mitigado. E a advocacia ganha espaço no novo código. Então, isso fere eles duas vezes. Porque reduz o poder deles e policia esse poder, e porque nós, a advocacia, passamos a ter um papel um pouco mais valorizado pelo novo código. Doutor Neemias, me permita. Pois não. Há uma primazia expressa do julgamento de mérito.
e tenta-se evitar, ao longo de todo o Código, aquela extinção do feito sem resolução do mérito. E essa questão da fundamentação, que é a dor de cabeça dos magistrados, não se justifica, porque os bons juízes já despachavam de forma consciente e apontando exatamente o que tinha que ser aditado, emendado, enfim. Mas aqueles que fazem aquela coisa Ctrl-C, Ctrl-V, não faziam. Não vai poder mais fazer, né? O Ctrl-V, Ctrl-C não vai mais poder ser usado com a frequência atual. Inclusive, professor, esse copiar e colar, pensemos bem, no momento em que é encaminhado um despacho, adite-se a inicial, que não tem, provavelmente aquele número de processo pode ter sido de outro, então não gerou problema só para um, pode ter gerado para outro, e quantos mais? Exatamente. Então, o que nós temos que entender é o seguinte: a justiça, ela existe e lida com vidas humanas. Não vamos chegar ao ponto da medicina, mas aqui nós lidamos com vidas humanas, e que é muito importante. Então, quando há uma união entre os advogados, como ele disse, procura um, procura o outro, o compartilhamento faz com que a nossa classe se torne mais forte contra os magistrados, que, diante de sua arrogância, jamais se unem para tentar fazer o que nós aqui buscamos, que é a justiça. Muito bem, muito bem. Com relação ao pedido, que é algo que também tem a ver com a nossa petição inicial, aliás, até porque se não tiver pedido, ela é inepta, né? O pedido continua no novo Código sendo certo e determinado como é atualmente. Essa é a regra. Por exceção, ele pode ser genérico nas situações em que o Código especifica, quando for de alguma forma impossível para o autor, naquela determinada circunstância, aferir o valor efetivo do que pretende pedir. Mas o Código atual agrava essa situação. Por quê? Porque ele coloca como uma das causas de possível indeferimento da petição inicial. Não é? O pedido genérico pode ser, no futuro Código, uma causa de indeferimento da petição inicial. E, se a gente fizer uma leitura do que consta como exigência na questão do valor da causa, a gente vai ver que no valor da causa não se admite mais aquele pedido, aquele valor genérico que a gente atribuía para o pedido de dano moral. Normalmente a gente colocava o pedido de dano moral de maneira aberta, eu sempre fiz isso, por sinal, sempre pedi dano moral a critério do juiz, a fixação do valor. Então, o que significa dizer isso? Eu sempre fiz o pedido em aberto, nunca quantifiquei, a não ser quando o meu cliente especificamente queria que fosse quantificado. Na realidade do novo Código, você não vai poder mais fazer isso. Por quê? Porque no artigo 292, que trata do valor da causa, no seu inciso 5º está muito claro que você, quando fizer pedido por dano moral, tem que fixar o valor que pretende e recolher sobre esse valor as custas. Então, no futuro Código, essa praxe que nós adotávamos e tão aceita pelo Judiciário, inclusive com posicionamentos do STJ, reforçando essa tese de que, na verdade, o pedido deve e pode, não só pode, como deve ser em aberto, porque ficaria ao prudente arbítrio do juiz fixar o valor da indenização. A partir do novo Código, nós não vamos poder mais fazer isso, porque, ao fixar o valor da causa, eu vou ter que ter em mente qual é o valor que eu pretendo obter na indenização pedida por dano moral. Não é? Acho que a professora Gisele tinha me falado alguma coisa também sobre a mudança no valor da causa. O que era mesmo, professora? Bom, agora eu não me recordo, mas vou tentar. Veja, com relação, eu estava comentando com a professora Márcia, é que outrora, no Código anterior, era certo ou determinado. E agora nós temos a conjunção aditiva e. Então, ele tem que ser, em regra, certo e determinado. Com relação ao valor da causa, como o pedido é certo e determinado, obrigatoriamente o valor da causa tem que acompanhar essa questão, sabendo que há possibilidade de impugnação do valor da causa por preliminar de contestação. Exatamente. Todas aquelas peças que eram avulsas, fora, né? Eram avulsas, a palavra avulsa não é muito boa, mas era fora, tipo reconvenção, exceção de incompetência, tanto absoluta como relativa, também impugnação da gratuidade de justiça, de valor da causa, passou a ser preliminar da contestação. Então, ela passa a ter um mérito e ter preliminares que vão atacar até a mesma reconvenção
discussão, né? Não se tornou, foi um aluno que me perguntou, virou pedido contraposto porque é assim feito? Não, não, porque ela continua autônoma, né? Então, embora preliminar, ressalvou doutrinariamente a autonomia dela. Perfeito. Bom, o Código criou, no artigo 332, uma série de situações que hoje vocês encontram paradigma no artigo 285B, se não me engano. Eu não trouxe um código aqui, mas no 285 do atual Código tem a previsão de o juiz poder julgar preliminarmente a ação sem sequer sem que a parte ré seja citada. Em que circunstância? Na circunstância em que ele já tenha decidido situações similares da mesma forma. Então, ele pode usar a mesma fundamentação que ele já tinha decidido anteriormente e aplicar isso de sorte a julgar liminarmente extinto o processo. O artigo 332 deu uma nova roupagem e ampliou o leque tremendamente. Por quê? Porque o novo Código também traz no seu DNA aí uma preocupação muito grande em fortalecer a jurisprudência. Você vai encontrar isso em muitas passagens. E tem lógica, a meu ver, que tenha sido feito esse esforço, porque não tem sentido, muitas vezes, você vê um juiz de primeiro grau aqui decidindo uma coisa completamente contrária a algo que está sumulado pelo STJ, ao STF. Então, para que súmula? Às vezes eu pergunto. Para que súmula? Quer dizer, o cara julga pela cabeça dele, livre, leve e solto, do jeito que ele bem queira. Não vai poder mais ser assim. Que é outra coisa que a juizada também está ficando ouriçada com essa coisa. Porque se ele decidir contrário à súmula, ele não vai poder nem contra a súmula do seu próprio tribunal. Então, eu acho que o Código tem uma preocupação de fortalecer. Porque, veja, a jurisprudência não é uma jurisprudência qualquer, não é? Vai ser uma jurisprudência sumulada. A jurisprudência sumulada, quando vem a ser sumulada, é porque o tribunal já decidiu inúmeras vezes naquela direção, submeteu aquela decisão a um colegiado, que, ou por unanimidade ou por maioria, acabou sumulando. Então, a súmula é uma posição consolidada do tribunal, que pode mudar, é claro, porque tudo no direito não é estático, pode mudar. Mas, se a súmula está em vigor, é a orientação do tribunal, não é? É a orientação do tribunal. Você acha bom ou não acha? Você não acha bom? Mudar uma decisão, se ela vem de cima para baixo, como é que você muda depois? Se você não provocar. Não, nós podemos provocar. Não vai para frente. Ou não? Pode ser. O doutor Cacá está aqui dizendo que tem o lado ruim dessa coisa da súmula em que o juiz pode decidir por aí. Porque por mais que você argumente, ele está dizendo... 1964 vigendo até o presente momento. Desculpa. Nós temos súmulas, enunciados de súmulas históricas, que estão vigendo ainda, mas estão embalsamadas, tal Tutankhamon, né? E a realidade, como o senhor falou, o direito é uma ciência social aplicada. A realidade dinâmica, e às vezes a súmula... E outra coisa, o juiz tem direito a promover o que, como o Ló se chama de distinguish, ou seja, provar que a situação é distinta e que hoje a realidade não pode mais ser guiada por aquele entendimento jurisprudencial. Agora, eu queria fazer um adendo, doutor Hermías, se me permitir. Pois não. O Código é nitidamente neoprocessualista. Então, ele rende homenagens explícitas à questão dos precedentes judiciais e, mais, a questão do fortalecimento da opinião jurisprudencial, até como filtro de petição inicial, filtro de recursos, filtro de vários sentidos processuais, até para julgar apenas e somente o necessário. Mas, olha, eu respeito a opinião do doutor Carlos e, evidentemente, que ele tem razão no que ele coloca. Porque isso aqui também, na mão de alguém que seja acomodado, você não muda isso. Porque, veja, o juiz pode decidir contrariamente? Pode, mas ele vai ter que dizer por quê e vai ter que justificar que aquela situação não é uma situação que se amolde exatamente àquilo que está sumulado pelo STJ ou STF. Por exemplo. Então, não é que ele fica amarrado, ele não está preso. Não é? Como nós, como advogados, não estamos presos. Por quê? Somos nós que fazemos a jurisprudência. Somos nós que, pela reiteração de casos, fazemos com que a jurisprudência seja revisada, com que as súmulas sejam revisadas. Somos nós não vamos perder essa prerrogativa. Agora, o juiz não vai poder fazer... Doutor Carlos, não sei se o senhor lembra, quando entrou em vigor
a lei que alterou o Código de Processo Civil para que as partes pudessem fazer inventário extrajudicial. Lembra disso? Acho que foi 2007, sei lá quando é que foi. 2008. Por aí, 2007, 2008. Veja, o inventário era somente judicial. Mas se as partes são maiores e capazes, por que diabo eu tenho que fazer na justiça? Porque eu não posso fazer isso em cartório. Foi uma mudança extremamente importante e salutar. Ok? Aí você... mas veja, mas a lei não obriga a parte a fazer o inventário extrajudicial. É uma opção. Se eu quiser fazer judicialmente, não há proibição. Aí teve um juiz em Mogi Guaçu, doutor Carlos, Mogi Guaçu, ali perto de Campinas, que cismou o seguinte: no dia que entrou, você lembra desse caso? Chegou a tomar conhecimento? No dia que entrou em vigor essa lei, ele extinguiu todos os processos de inventário que tinha com pessoas maiores e capazes, porque ele disse, olha... Procure os cartórios. Meteu a caneta em tudo, quer dizer, um louco. Esvaziou. Extinguiu todos os processos, deu um maior estresse. Eu tive que ir lá, pela OAB, para conversar com os colegas. Teve que se fazer uma reclamação ao STJ do posicionamento do juiz, porque nem o tribunal, que é a corregedoria, quis tomar conhecimento. Com aquela velha história de que o juiz tem autonomia absoluta e plena nas suas decisões, mas é uma decisão tão teratológica, tão maluca. Ele resolveu fazer a leitura de que não é você pode, você deve. Ele inverteu, quer dizer, todo mundo obrigatoriamente tem que... Ou então, doutor Carlos, não sei se o senhor lembra, o ano passado, já após a decisão do STF de reconhecer que é possível o casamento de pessoas de mesmo sexo, e tendo até uma orientação do CNJ, que é a orientação, se não me engano, número 125, a resolução, que fala do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Aí você encontra um cartório ainda que recusa, e aqui em São José de Campos, um juiz que reforça a decisão do cartório de não fazer o casamento. Gente, tem nexo, isso tem senso. Para que eu tenho uma corte superior? Não é? A corte é essa, responsável pela guarda da Constituição, responsável pela interpretação da Constituição, toma uma decisão e um juiz aqui de primeiro grau se arvora ao direito de decidir contrariamente a uma decisão dessa. Quer dizer, sabe, aí a parte tem que entrar com a reclamação, mandato de segurança ou diabo 4. Quer dizer, o Código Novo vai procurar prestigiar a jurisprudência, mas, como bem colocou a professora Gisele, não é uma amarra que o deixa engessado, porque se ele provar que as circunstâncias do caso analisado refoge do aspecto que a súmula tratou, ele pode decidir contrariamente, Cacá. Como também nós vamos poder argumentar nesse sentido. Não é? Mas veja, de qualquer forma, ele pode hoje não tem essa liberdade toda, mas no futuro terá, de julgar liminarmente improcedente, sem sequer citar o réu, quando o pedido do autor contrariar súmula do STF ou do STJ, assim como os acórdão proferidos no julgamento de recursos repetitivos, que também é uma novidade no Código, nós não vamos chegar a tratar disso, bem como o chamado entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência, assim como naquilo que diz respeito a enunciado e súmula do tribunal, naquilo que diz respeito ao direito interno. O que é esse direito aqui local? É o direito estadual e municipal. Se o Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, sumular alguma coisa com relação à lei municipal aqui de São Paulo, ou de Bragança Paulista, ou de Campinas, ou sumular uma situação com relação à lei estadual, essa decisão sumulada com relação a esse direito local também será motivo impeditivo para o prosseguimento da ação, se contrariar isso aí. E, naturalmente, a prescrição e decadência, que tem hoje um enfoque um pouco diferenciado aí no nosso novo Código. Agora vem a parte do réu. Aí nós chegamos, professora Gisele, e principalmente o professor Germa, que está muito interessado na parte do réu, né? Professor. O professor Germa só defende réus. Se você chegar lá e falar, sou autor, ele fala, procure outro. É o nosso lado humanitário. Me sinto identificado. Vocês já ouviram falar que a Argentina é do contra? Pois é, eu não queria tornar público, né? Mas Difícil de esconder. o Jair Massegre é argentino
O sotaque entrega. Um argentino que Mas está... é um argentino com vício redibitório. Não dança os 72 passos do tango. Ah, é. Bom, quais são as novidades com relação à citação do réu? A citação do réu no sistema atual, gente, o réu é citado para contestar. O réu é citado como se fosse chamado para briga. Não é? O sistema atual é assim. Entrou com a petição inicial, ela está regular, mande citar o réu para responder em 15 dias, sob pena de ser presumido contra ele todos os fatos elencados pela parte. Então você é chamado e já recebe uma cópia da petição inicial, já com todo o palavreado do autor, e você venha para a briga. Você é chamado para a briga, chamado para o ringue, vamos por assim dizer. O novo código dá um outro enfoque. A primeira chamada do réu não é para vir contestar pedido nenhum, não é para vir contestar história nenhuma. A primeira chamada do réu é para comparecer numa audiência de tentativa de conciliação, que existe hoje no nosso Código de Processo Civil, no procedimento comum, no artigo 331, mas é uma balela, porque os juízes marcam quando querem, e também as partes não são obrigadas a comparecer. Eu posso dizer que concordo com a audiência e não vou, eu não estou nem aí, não sofro penalidade nenhuma. A nova audiência de conciliação tem outra característica. O Código aposta muito na capacidade das pessoas de sentarem, conversar e se compor. Há uma exigência, ao meu ver, de uma mudança de mentalidade, não só da população, quanto de nós, os advogados também. Nós somos treinados na universidade para o enfrentamento. Não é? A nossa cultura jurídica não nos prepara para a conversação, para a negociação, para a composição amigável de qualquer lide. Nós somos preparados para o enfrentamento e para ganhar a guerra. Então a gente sai da universidade como se fosse um cavalheiro com uma espada e saímos para fazer justiça à base da espada. E se pudermos cortar, além do pescoço do réu, do advogado que está defendendo ele, a gente faz isso também. Não é? Só se o advogado não fosse parte. Mas olha, quantas vezes, talvez vocês tenham passado por isso, quantas vezes eu cheguei em audiência, a primeira coisa que eu faço é procurar o colega adversário, patrono da parte adversa, e vou cumprimentá-lo. Eu já tive mais de uma situação, inúmeras situações, que o colega se negou a estender a mão. Não é? Aí o cara, de se negar, chegar, doutor, eu sou da... pois não. Estender a mão, o cara não estender a mão. E na mesa de negociação, quando o juiz abre para tentar uma conciliação, ser tratado de maneira grosseira pelo colega que está do outro lado. Algumas vezes já tive que chegar a dizer, escuta aqui, colega, nós não somos adversos, nós somos inimigos. Circunstancialmente estamos em posições opostas, mas eu respeito a sua posição, você defendendo o autor ou o réu, e exijo que você respeite a minha também. Estamos aqui colegas, não é? Quer dizer, com relação ao juiz, os caras chegam lá e baixam a cabecinha, né, Alessandro? Agora, às vezes com o colega é de uma grosseria inominada. Eu sempre digo para os meus alunos, você tem que respeitar o advogado da parte contrária, que amanhã você está na mesma situação que ele. Você hoje está defendendo o autor, amanhã você está defendendo o réu. Mas o direito que você está defendendo não é seu, é o direito da parte. E o outro colega tem o direito de defender o direito da pessoa que ele patrocina, da melhor maneira como ele puder. Então você jamais ataque o seu colega, nem por petição, como eu vejo às vezes, petições extremamente grosseiras contra a outra parte. Quer dizer, não se pode fazer isso. Então a gente tem que mudar a nossa mentalidade. Não é? Tantas pessoas, quanto especialmente nós, os advogados, que, como eu disse, somos preparados para o embate, para a luta. E a população precisa nos ouvir com essa nova ótica. No meu escritório isso já não é novidade. Todas as vezes que a gente recebe qualquer cliente, a condição sine qua non é a seguinte, o seu problema é esse, nós vamos procurar resolver da melhor maneira possível, inclusive, se possível, extrajudicialmente. Como assim, doutor? Não, primeira coisa, você saindo daqui, eu vou ligar para a parte contrária. E já aviso que o fato de eu ligar para o advogado da parte contrária não significa, como muitas pessoas acham, né, que você está se vendendo para a parte contrária. Estou falando, olha, o seu problema é esse, quem vai solucionar sou eu, se eu achar que a melhor forma é a forma extrajudicial, nós vamos fazer. Não, agora também já aconteceu, hein? Outro dia, eu liguei para um colega, né? Olha, eu represento a parte tal, assim, assim, assim. Queria saber do colega se tem alguma possibilidade de conversa. Doutor, não tem conversa, não. Eu falei, mas peraí, colega. Não tem conversa, não. Peraí, colega.
O doutor Carlos, eu me lembro bem de uma situação, não vou falar o nome do advogado aqui, mas é conselheiro dessa casa, viu, velho? Espero que ele tenha crescido profissionalmente. É conselheiro dessa casa. O doutor Carlos procurou para fazer uma propositura de acordo, ele estava pelo réu, lembra? 2000. Em 2000. Alzheimer. Ele é conselheiro dessa casa hoje. O doutor Carlos procurou o colega para propor um acordo. Ele não atendeu, mandou um outro advogado qualquer atender. E qual foi a proposta de acordo? Olha, o acordo que nós temos para propor é você paga tudo. Que diabo de acordo é esse? Você paga tudo que ele está pedindo, não é acordo. Eu estou me submetendo ao que ele está pedindo. Então, veja, recebeu a citação, ao invés de contestar, já foi procurar um acordo, porque havia interesse do réu em compor, em acertar. Agora, não é porque você tem interesse em compor que você vai aceitar tudo que a outra parte está pedindo, porque normalmente continua até hoje. Então, para esse colega, o peso foi assim: agora eu sou teu parceiro, eu disse para ele. E nós vamos dificultar a vida desse cara o mais que nós pudermos. São 14 anos, está indo para 15, fez 14 anos agora em junho. Não, 15 anos. 99, Cacau. O processo é de 99. Ele procurou em 2000, não quis acordo. Nós estamos enrolando o processo até hoje. E se depender de mim, vai mais 15 anos para ele aprender a ser gente. Cara, não é assim que você trata. Mesmo que teu cliente fala, não é para fazer acordo, trate o seu colega com urbanidade. Trate o seu colega com respeito. Não é? Então, nós precisamos mudar. E nós temos um papel importante nisso, porque o cliente chega para a gente, ele vem cheio de ódios. Porque tem que ferrar, principalmente na área de família. Quem já atua sabe disso, né? Se é a mulher, ela vem, não, porque aquele meu marido me trocou por uma piriguete. A linguagem já vem assim, né? Me trocou por uma piriguete. Aí você tem que ter bom senso, ouvir a pessoa, depois desarmar um pouco o espírito, porque normalmente assim, tanto o homem quanto a mulher, quando é caso de família, vai assim, tem que tirar tudo dele, né, doutor Carlos? Tem que tirar tudo. Não, tudo e mais, um pouco mais. Então, gente, aí a gente tem que ter a capacidade de ouvir, não é? Depois ter muito cuidado ao falar para a pessoa que não é bem assim. Porque senão ela vai sair achando que você já está traindo ela desde logo, né? Não é? Ora, nem contratei o cara, ele já está me traindo, porque ele já está do outro lado. Mas não é, é tentar mostrar para a pessoa a realidade. Isso dá para fazer. Portanto, a gente pode fazer isso em qualquer questão. A pessoa vem discutir um contrato de aquisição de um produto, de um serviço, ou de um imóvel na planta. Ele vem cheio de razões, ele vem pela ótica dele, pelo que ele imagina que ele tem de direitos. Mas nós somos o médico, nós é que vamos verificar qual é o medicamento a ser aplicado, qual a terapia, qual é o tratamento. Não é o cliente que vai se automedicar. Tem que chamar o cara a consciência, né, doutora Emília? Tem que chamar a pessoa a consciência para ele dimensionar a realidade fora da emoção, né? Exatamente. Então, esse papel nosso, eu acho que o código aposta nessa nossa capacidade, mas eu acho que isso é uma realidade que nós vamos ter que trabalhar. Que é essa realidade de a gente ter como meta não o embate, primeiramente. A gente se prepara para o embate, mas vamos buscar uma alternativa conciliatória. Então, a audiência de conciliação vai ser uma etapa do processo. Não é uma coisa circunstancial, agora é uma etapa do processo. E ele pode tentar essa audiência a qualquer tempo. Pode ser feito em qualquer tempo, mas no início do processo, recebida a petição inicial estando regular, o juiz vai marcar a data e mandar citar o réu para comparecer em audiência. O réu tem uma grande vantagem aí. Por isso eu até não quero aqui fazer uma discussão aqui ideológica sobre isso, mas acho que até, se não me engano, já conversei com o doutor Carlos sobre isso. Veja a posição do réu. Ele vai ser citado não para contestar, e não há prazo ainda. Ele é citado para comparecer numa audiência de conciliação. Sei lá que tempo vai ser esse, dependendo da estrutura que o judiciário nosso aqui paulista ou do Rio de Janeiro monte. Talvez a audiência vá se realizar rápido, em 2 meses, 3 meses, talvez não. Talvez vai acontecer como está no juizado especial hoje, na maioria dos lugares aí, juizado especial, a audiência de conciliação é marcada para 5, 6, 7 meses do dia que você ingressa com a sua petição. Se isso acontecer no procedimento comum, significa dizer que o réu vai ter o judiciário como seu parceiro no retardamento
do direito pleiteado pelo autor, né? Porque, veja, primeira etapa é uma audiência. E se eu comparecer nessa audiência e pedir que ela seja desmembrada, porque eu vou refletir e posso querer fazer um acordo depois? O conciliador está obrigado por lei a abrir esse prazo, não é? Então eu posso contar, como réu, com o judiciário, como um parceiro para retardar o andamento regular do processo. Eu estou vendo a coisa desse jeito, sem querer aprofundar muita discussão, porque, veja, mesmo que o réu não queira a conciliação, ele vai dizer que quer para ganhar tempo. Por quê? O prazo para contestar só vai contar depois de encerrada essa fase da negociação. Encerrada a mediação, a conciliação, agora sim, conta-se os 15 dias para contestar. Então, até eu, Cacá, vou querer fazer isso. Você diz, eu vou querer mais tempo. Para que eu vou pegar e contestar em 15 dias, como é hoje? E, normalmente, o cliente, quando vem te procurar, mais das vezes, quando é o réu, às vezes chega num afogadilho, não é? Porque ele recebe lá a intimação feita por oficial de justiça ou pelo correio, não corre atrás imediatamente. Aí vem te procurar, você tem 2, 3 dias, às vezes um fim de semana, para sair desesperado, tentando fazer a defesa. Não, agora eu vou ter tranquilidade se eu estiver pelo réu. Vou ter tranquilidade. Por quê? Porque a intimação dele, a citação dele, não é para contestar, era para comparecer na audiência. E eu compareço na audiência, estou refletindo, eu posso juntar documentos. Eu acho que o réu vai ter uma defesa muito mais aperfeiçoada com esse novo sistema do que tem hoje, porque o advogado dele vai ter bastante tempo para preparar a sua defesa. Mas eu acho, de outro lado, que isso joga contra a tal da celeridade da justiça no que diz respeito a quem está postulando em juízo uma proteção de um direito eventualmente violado. Não é? Professor? Sim. Só 3 observações. A primeira... 3 observações rápidas. argentinas. A primeira, talvez o primeiro desafio que a gente tem quando a gente chega a um cliente ao escritório é discernir se ele é um paciente e precisa de um psiquiatra ou se ele é um cliente. Então, às vezes, eles vêm com emoção, com uma carga, como ele bem disse. Então, na verdade, ele não precisa de um advogado. Ele precisa desabafar, ele precisa... E aí o tempo vai passando e esse tempo ajuda, calma, poeira baixa e fica mais predisposto a um acordo. Então, primeira coisa. Aí também complica quando do outro lado você tem um colega psicopata. Que, quando pior, melhor. Então, no caso da Vara da Família, que o Neemias comentou, para quem assistia Chaves de pequeno e gostava, tal... justamente. Então, qual é o problema? Ou foi trocada por uma piriguete, então aí já não quer dinheiro, quer sangue a pessoa, né? Qual é o problema disso? É que se você, como advogado, faz um acordo numa conciliação, qual é o seu honorário? E se você, em vez disso, vai litigar, qual é o seu honorário? Então, tem advogado que não quer acordo. Fica claro, você conversa com ele e fala, ele não quer acordo, quer brigar mesmo, porque o honorário vai ser 10, 20 vezes maior do que se ele fizer um acordo. Por outro lado, se a gente realmente der o valor à mediação, à conciliação que ela tem, nós vamos tirar da justiça uma indústria processual que já existe e que acaba nos atrapalhando, jogar contra nós. Então, esse tempo, se bem em determinadas oportunidades nos jogará contra, é normal, né? A gente esteja pelo autor, possivelmente vai jogar contra, algumas vezes, e a favor, quando a gente esteja pelo réu, como sempre é. Se a gente der o valor que essa opção que o novo CPC nos dá, a gente vai poder colaborar para minimizar um crescimento exponencial de processos que só faz demorar. Quanto demora hoje? Quando vem um cliente e diz, olha, quanto vai demorar um processo civil? Você fala, olha, mais ou menos 7 anos, 8, depende da vara. Aí ele entra em desespero, porque ele acha que você vai conseguir uma solução em 10, 15 dias. E é complicado. Então, particularmente, se você junta essas coisas, eu acho que, claro, em inúmeras situações não jogará contra, em outras inúmeras a favor, mas eu sou a favor dessa possibilidade de que a mediação, a conciliação realmente sejam levadas a sério, uma coisa que hoje não acontece, e mesmo assim, sem ser levada a sério, segundo a estatística aqui do TJ, acho que quase 30%, né, são evitadas das causas. Então, se sem levar a sério, o Instituto hoje da audiência conciliatória, ele nos poupa de 30% de processos, estou falando de milhares de processos, só com multa, com obrigação de ir. Bom, o tempo dirá, né? A gente não tem como saber se vai ser ou não, mas eu me inclino a pensar que vem para ajudar. E o interessante com relação à conciliação, se a gente comparar o que é feito hoje com o que será feito no futuro, há uma diferença brutal. Começa pelo fato que o conciliador será remunerado, coisa que não é feita hoje o pessoal é voluntário.
Não é? Então, será remunerado. Como será remunerado, não temos ainda, mas a orientação que o próprio Código dá é que o CNJ definirá isso, ou os tribunais definirão isso com base em orientações do CNJ. Então, vai haver remuneração. Há uma previsão, inclusive, legislativa, de que os próprios tribunais, se assim desejarem, podem criar isso como um cargo de carreira a ser provido por concurso. Então, na verdade, o conciliador vai ser um auxiliar da justiça efetivamente reconhecido, ele não vai ser um marginal como é hoje. Quem já foi aqui no Fórum João Mendes, no 18º andar, 17º, onde tem a conciliação, é um despropósito aquilo. Os colegas não têm sequer condições de trabalho. Aquilo é uma pocilga, né? Umas baias ali, né? É depreciativo para as pessoas que estão ali e que não recebem nada para estar prestando o seu serviço. Agora não, ele vai ter que ser treinado, capacitado, vai integrar uma lista que vai estar disponibilizada nacionalmente e, dentre essa lista, é que os tribunais terão que selecionar as pessoas. Então, você se capacita, se habilita e os tribunais irão recrutar dentre esses mediadores. Permite, inclusive, o Código de Processo Civil que as partes indiquem seus mediadores, se assim desejarem. Então, há um código um pouco mais democrático e que valoriza essa questão da conciliação e da mediação como uma etapa efetiva do processo e importante. E o comparecimento agora é obrigatório, não é mais voluntário. Eu, como autor e como réu, foi marcado, tem que comparecer, tanto um quanto outro. Quem não comparecer estará cometendo o ato que o Código classifica como atentatório à dignidade da justiça. E a pessoa será punida com 2% sobre o valor da causa ou da pretensão econômica que se tenha no processo. Então, é uma etapa que o Código valoriza. Resta agora nós fazermos a nossa parte de valorizar essa conciliação como uma etapa importante do processo. O Código diz que ela não se realizará se ambas as partes não quiserem. Então, vamos imaginar que eu sou autor, declino já na petição inicial, que não tenho interesse na conciliação. O réu tem, até 10 dias antes da realização da audiência, tem o prazo para peticionar. Petição simples, não é contestação. Petição simples diz, olha, não quero audiência. Então, se o autor e o réu disserem que não quer audiência, não existirá audiência de conciliação. Nesse caso, o prazo para contestar será a partir do dia em que o réu peticione dizendo que não quer a audiência. Então, protocolou hoje a petição dizendo que não quer audiência, conta-se a partir de hoje os 15 dias úteis para contestar. Não é? Então, é do dia do protocolo, em que o réu diga que efetivamente não quer. Então, se o autor não quer, o réu não quer, o que o juiz vai fazer? Desmarcar a audiência e aguardar a entrega da petição inicial, aliás, da contestação do réu, que deverá, então, seguir em frente, sem prejuízo que o juiz, em qualquer etapa do processo, incite as partes a se conciliarem. Mas, enfim, essa etapa terá passado. Onde é que eu estava? Aqui. O prazo para contestar não tem segredo, né? Tem 3 formas diferentes. Quando for possível, veja, a conciliação também não será marcada audiência de conciliação, quando o direito que estiver em jogo for direito indisponível, evidentemente, né? Então, a conciliação só é possível em direitos disponíveis. O prazo, como é que a gente vai contar? Se houver audiência de conciliação, da última sessão de conciliação. Daí, conta-se os 15 dias. Se o réu não quer a audiência, conta-se o prazo dele de 15 dias para contestar a partir do protocolamento da petição em que ele disse que não tinha interesse. E nos outros casos, aí a gente tem que ir lá no artigo 231 e tem lá o sistema de contagem de prazo para a apresentação da contestação. E como a professora Gisele até já abordou en passant, toda a defesa do réu agora é concentrada na contestação. Diferentemente de tudo que vocês estudaram, a contestação... Mas com respeito ainda ao princípio da impugnação específica. Cada argumentação colocada pelo autor deve ser contra-argumentada, tudo como dantes no quartel de Abrantes. Sim, isso não mudou, mas, de qualquer forma, a defesa indireta ela mudou completamente. Sim. Porque se antes eu entendia que o juiz era incompetente, eu tinha que entrar com exceção de competência, peça autônoma, formava-se um processinho. Se eu entendesse que a justiça gratuita concedida ao autor era injusto, eu tinha que impugnar a justiça gratuita por petição autônoma, formava outro processinho, era outro filhotinho. Se eu entendesse que tinha um processo, tinha vários filhotinhos.
Se eu entendesse que a exceção de incompetência, quando era relativa, tinha que fazer em peça apartada, a absoluta eu podia fazer como preliminar da contestação. Enfim, tinha várias peças. A reconvenção era uma peça autônoma também. Então, hoje, isso tudo está concentrado numa única peça. Que peça é essa? A contestação. Tudo será preliminar. Então, antes de eu chegar no mérito, eu vou ter que impugnar todas as questões que eu entendam que devam ser suscitadas. Estão listadas essas coisas no artigo 337, que diz claramente, antes de discutir o mérito, o réu deverá enfrentar as preliminares. Então, ali está a impugnação à gratuidade de justiça, a impugnação ao valor da causa, se eu discordar do valor da causa, incompetência absoluta ou relativa, e por aí afora. Não é? Então, é uma espécie de concentração de atos em uma única peça. Como bem lembrado pela professora Gisele, sem prejuízo de você, na segunda parte, enfrentar diretamente cada uma das questões meritórias colocadas pelo autor. Por quê? Porque os fatos não contestados serão tidos como incontroversos, portanto, como verdadeiros. Então, mas só que antes de discutir o mérito, você terá que, obrigatoriamente, fazer todas as preliminares que sejam possíveis arguir no processo. Eu tenho dúvidas, confesso aos colegas aqui, se isso colaborará com a chamada celeridade ou se isso irá tumultuar o processo. Acho que só a prática vai dizer, doutor Carlos, porque eu acho que se alguma dessas alegações que eu fazia em peças apartadas podia suspender o andamento do processo, eu acho que não muda isso se eu as colocar como matéria de preliminar. Se eu arguir a ilegitimidade, então, se eu arguir que o juiz é incompetente, ele vai ter que parar o processo e primeiro analisar se é competente ou não. Mas tem um dado... Então, se eu... Espera só um pouquinho. Espera um pouquinho, não estou falando do contraditório, professor Gisele. Veja, se eu digo que o juiz é incompetente, o processo para, porque ele vai ter que analisar isso primeiro. Lógico que tem o contraditório, ele vai mandar outra parte falar, mas o processo não está parado? Está parado. Então, não é porque eu argumentei no corpo da contestação ou numa peça avulsa que mudou o rito. Não mudou, porque, de qualquer forma, o contraditório vai ter que ser instaurado e ele vai ter que decidir se ele é ou não competente. E se ele decidir que é, mandar para o juiz que entenda ele competente, sem prejuízo do que o... mas o legislador achou que o jeito estava mais conciliação anterior. Foi uma ideia estética. Sim, mas... Sim, o doutor Carlos está dizendo que tem um lado positivo nisso, porque algumas coisas já foram realizadas, por exemplo, como a audiência de conciliação, poderia até... Porque na audiência de conciliação, se você se compor, pouco importa, você não vai discutir ilegitimidade de parte na audiência de conciliação, você não vai discutir se o juiz é competente ou não é, se a incompetência é relativa, não vai discutir o valor da causa. A audiência de conciliação não é para discutir isso, é para discutir se você quer ou não se compor. Então, nesse aspecto, sim. Mas veja, eu quero dizer, doutor Carlos, que um dos grandes argumentos para essa concentração de atos numa única peça, que é a contestação, teria como objetivo maior a celeridade, porque evitaria várias decisões. Não evita, as decisões terão que ser tomadas do mesmo jeito. Eu não vejo desse jeito. Essa concentração, eu tenho dúvida, estou refletindo sobre isso, mas eu acho que essa concentração pode até, talvez, contribuir para tumultuar, não sei, doutor Alessandro. O que o senhor acha, doutor Alessandro? Tem o microfone ao seu lado. A prática vai ser bem diferente, né? Eu lembro quando entrou o agravo, que antigamente o agravo paralisava o processo. Aí na reforma em 94... transformou o agravo retido em regra, que antes a regra era o agravo de aí instrumento. deixou de parar o processo, melhorou, o pessoal reclamou. Agora querem a volta do agravo para paralisar o processo novamente. Então, você quer dizer que sempre vai haver insatisfação? Bom, de qualquer forma, veja o seguinte, o que a gente vai ter que fazer é trabalhar com isso. Todas as nossas... todas as impugnações que estão previstas lá no 337 são matérias que, antes de discutir o mérito, a gente vai ter que colocar como preliminares. Vai continuar aquele velho ditado, depende do lado que você está. Sim, tá. Tem isso também. Agora, depois tem a segunda parte da contestação, onde você tem que é a defesa direta, em que você vai opor os fatos distintivos, modificativos,
do direito que o autor eventualmente está pleiteando. Mas são as duas coisas que nós já fazemos hoje, só que o que aconteceu? Houve uma ampliação das preliminares. Vai haver mais preliminares agora e não as peças avulsas, como nós estamos acostumados a falar. Professora Denise, queria falar alguma coisa? Não. O que mais nós temos aqui na contestação? Aqui é uma novidade, porque havia, no processo atual, uma figura chamada nomeação-autoria, vocês lembram? Se alguém for demandado em nome próprio por coisa alheia, ele tem a obrigação de nomear quem seja a pessoa que deva responder no polo passivo daquela ação. O Código não chama mais assim, mas ele está lá no artigo 338 dizendo claramente que, se for alegada a ilegitimidade passiva, o autor tem a possibilidade de substituir o réu. E, nesse caso, se ele fizer isso, ele está admitindo que ele propôs ação contra a pessoa errada. O Código prevê a possibilidade de ele indenizar as custas e honorários advocatícios da parte contra a qual ele dirigiu erroneamente a petição. Então, é uma possibilidade de eu corrigir, que não existe hoje, o polo passivo da petição inicial, não é? Depois da resposta do réu. O réu alega que ele é parte ilegítima. Ele nem precisa indicar quem deva ser. Ele diz que ele é parte ilegítima. Se eu assim entender, ainda há a possibilidade de eu corrigir o polo passivo. O artigo 339 faz mais ainda, porque diz o quê? Que se o réu alegar ilegitimidade, ele tem por obrigação, se souber, porque ele pode também não saber, se souber, ele tem o dever de indicar quem deve ser incluído no polo passivo da petição inicial. Sim, mas ele deverá indicar. Mas se ele conhecer. Se não conhecer, vamos imaginar, doutor Carlos, vamos pegar uma situação bem hipotética. Vamos imaginar que eu seja caseiro da sua chácara. Só que o senhor sumiu de lá 15 anos atrás, não sei mais nem... Quando o senhor me contratou, eu chamava o senhor de doutor Cacá, nem sabia que o senhor chamava Carlos Alberto Cadorzo de Camargo. Olha, nome até de conde, né? Conde de Imbu. O senhor sumiu há 15 anos. Eu nem sei onde o senhor está, qual é exatamente o seu nome completo. Aí eu sou demandado como se eu fosse titular e não sou, porque eu sou um mero guardião. E aí, o Código diz que eu tenho a obrigação de indicar. Eu vou dizer, não sou eu, mas quem é? Se eu souber e se eu puder, eu vou indicar. Mas eu não posso, nesse caso. Então, tem uma possibilidade de você não poder. Mas há uma obrigatoriedade, se você sabe, de indicar, e aquilo substitui a tal da nomeação-autoria, com essa possibilidade de você corrigir o polo passivo da ação, sem aquele trâmite de um processinho paralelo, que parava, era chamado outro, dizia se concordar, ficava aquele lenga-lenga, agora é um pouco mais célere, né? E uma grande vantagem para o réu é que, se ele entender que o foro, não é, onde foi protocolada a ação, não deve ser reconhecido como competente para julgar a sua causa, ainda que não tenha sido definido que ele tem razão, mas ele pode protocolar a petição no foro do seu próprio domicílio. Promovemos, vamos supor, uma ação contra o doutor Brecalho, no Imbu. E ele entende que, pela causa versada ali, não deveria ser no Imbu, deveria ser no foro de Santana. Ele tem a prerrogativa de protocolar a sua contestação no foro de Santana, e o cartório comunica eletronicamente ao juiz da causa no Imbu de que foi feito o protocolo da contestação e remeterá posteriormente a peça física para lá. Veja, é uma tremenda vantagem para o réu. Protocolo integrado. É um protocolo integrado, mas a favor do réu quando ele discordar do local onde foi proposta a ação contra ele. Se ele entender que aquele foro é incompetente, ele pode questionar isso e protocolar esse seu questionamento nos foros do seu próprio domicílio. Sim. Você vai fazer audiência lá em Santana. Está vendo? Então, essa é uma inovação. É uma inovação. Hã? Mesmo... O delay eletrônico de 5, 6 meses. Tem disso, né? Sofri um agora que até chorei. Como assim? Que podia contar para a gente? Posso? Pega o microfone. Processo eletrônico, cidade do Rio de Janeiro. Maravilhosa, sim. Dizem. Peticionei no dia 4 de maio
e a petição só foi juntada ao processo dia 6 de agosto. Como é que você explica para o cliente que algo que é eletrônico levou esse tempo na juntada? Não, né? Olha, graças a Deus eu não precisei entrar em detalhes. Tá? A cliente é minha dentista, me adora, e ela participou, porque eu tenho, muita gente não gosta, mas eu tenho por hábito orientar o meu cliente o tempo inteiro, explicar o que está acontecendo, o que não está. Eu sei que muita gente gosta de guardar um segredinho, mas quando a pessoa é amiga, íntimo, nós podemos compartilhar certos problemas. Ela acompanhou, ela viu, eu ensinei a fazer o acompanhamento do processo dela, e quando juntou, ela disse assim, eu não acredito, se você não tivesse me mostrado, eu não acreditaria. Mas foram esse período todo, de 5 de maio a 6 de agosto, sem nenhum movimento. Me explicaram que trata-se de uma conveniência, né? Porque há uma tal de um gráfico de processos, de audiências agendadas, mas não colou. Fato é que o processo é eletrônico. Tá? Nós, advogados, gastamos uma grana por aquele token, tá? E não está funcionando. 5 meses para uma juntada de uma peça. Uma mera justificativa de ausência, porque ela teve uma lesão de coluna, não pôde comparecer, então eu tive que justificar para que ela não perdesse o processo, não tivesse que começar tudo de novo. Levou 5 meses essa brincadeira. Mas aqui em São Paulo está ocorrendo a mesma coisa. Viu? É o de lei eletrônico. São Paulo está ocorrendo a mesma coisa. Fora Nossa Senhora do Ó, é no mínimo 6 meses uma juntada. E é um processo, e é um fórum. E o fórum foi o primeiro totalmente digital aqui de São Paulo. O primeiro foi o piloto. Só que esqueceram de colocar funcionário, mas... Não, mas ela inovou, ela treinou a dentista a seguir o processo, virou cliente estagiário. O cliente te avisa quando publicou. Aí você entra no processo legal, mais barato. Legal, gostei. E eu acho que a professora Denise fez isso para se prevenir, porque ela falou, vai que essa dentista acha que eu estou falhando com ela, vai descontar com o motorzinho aqui na minha boca. Né? Ela fez por prevenção. Exatamente isso. A convenção, como bem colocou a professora Gisele num dado momento aí, ela tem o jeito de pedido contraposto, esse pedido contraposto que hoje as pessoas realizam no Juizado Especial Civil, mas ele tem só o jeito de pedido contraposto, porque, na verdade, ele é autônomo. Tanto ele é autônomo que, mesmo que a ação principal seja julgada improcedente liminarmente, ou o autor desista da ação principal, isso não obsta ao andamento da reconvenção. Então, a reconvenção, ela mescla coisa da atual reconvenção com o atual pedido contraposto, que era permitido fazer no juizado especial, e é possível também fazer no procedimento sumário, né, Cacá? Então, e tem uma inovação que é meio estranho para mim, mas que, veja, eu posso apresentar uma contestação contra o autor e um terceiro. O autor propôs ação contra o Dr. Carlos. Aí o Dr. Carlos tem um direito com relação a esse autor e uma terceira pessoa que não faz parte do processo. Eu posso fazer a reconvenção contra o autor e mandar chamar esse terceiro, não é? E mais ainda, pode ser manejada pelo Dr. Carlos, que é o réu, e mais uma outra pessoa, uma terceira pessoa que está fora do processo. Então, eu não sei como é que isso vai acontecer na prática, não é? Mas ampliou a possibilidade de inclusão de um terceiro no processo, que não é parte, mas que virá a integrar como parte, né, a partir da apresentação da reconvenção. Mas eu acho que ampliou demais essa coisa e vamos ver o que é que vai dar. De qualquer forma, hoje a reconvenção não permite isso, né? A reconvenção é contra aquele que propôs ação contra você e ponto. No futuro, permitirá que você se volte contra aquele, mais outro eventual terceiro, como você bem colocou. Se houver um garantidor, você já traz e, em tese, estaria ganhando tempo, né? O que mais nós temos, porque o nosso tempo está se esgotando, né? Vocês sabem que hoje já temos a possibilidade de réplica toda vez que o autor se deparar com a defesa do réu em que ele alega algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito. Isso não muda.
No novo Código de Processo Civil também está mantido isso, embora com outra numeração, está no artigo 330, aliás, 350. E também o autor terá direito à réplica em qualquer daquelas circunstâncias que serão abordadas como preliminares, que estão previstas no artigo 337. E o prazo agora amplia, porque o prazo atual é de 10 dias para a gente replicar. No novo Código será de 15 dias e 15 dias úteis, não é? Permitida a eventual produção de prova. Eu queria pedir um favor. Eu não tinha trazido o envelope para cá? Ah, está aqui. Eu precisava de um voluntário. Cadê a Andréia? A Carla está aí? Cadê a Carla? Também já foi. Carla, você podia ser minha estagiária? É o seguinte, quem for aluno da Unip, pega com a Carla na saída um papel aqui de horas. Pode ser, Carla? Que eu havia esquecido de avisar isso no início. No dia do professor, ele continua sendo professor. Não tem jeito. Tá. Não esqueceu. Vamos dar uma corridinha rápida aqui para ver algumas... Obrigado, Carla. Para ver algumas mudanças. Por exemplo, a audiência muda algumas coisas na audiência. Só de curiosidade, o novo Código de Processo Civil, ele se abeberou um pouco na experiência do juizado especial e se abeberou um pouco na questão da justiça trabalhista. Porque, por exemplo, a intimação de testemunhas no processo trabalhista só é feita pelo juiz quando você tem dificuldade na localização da testemunha ou sabe de antemão que a testemunha não quer comparecer. Então, você, para se prevenir, justifica ao juiz que expedirá a devida intimação para que a testemunha compareça. No nosso Código de Processo Civil, tem, mesmo hoje, a possibilidade de você peticionar e dizer que você leva a testemunha espontaneamente e dispensa-se a intimação. O Código diz que a intimação das testemunhas, em qualquer circunstância, é atribuição do advogado. Então, no processo futuro, quem vai intimar as testemunhas a comparecer? Somos nós. Mediante o quê? Mediante carta com aviso de recebimento, ou, no meu caso, eu vou fazer sempre por cartório. Ainda que seja um pouco mais caro, mas dá muito mais segurança jurídica. Por quê? Porque a carta com aviso de recebimento pode não necessariamente ter sido entregue em mãos para a própria pessoa, pode ser discutido se o conteúdo da carta era exatamente a intimação para que ele comparecesse, porque o AR prova que foi entregue o envelope lá, e o conteúdo. Então, se você quiser evitar discussões futuras com relação a isso, gaste um pouquinho mais, não faça uma economia que eu costumo chamar de economia burra, e faça a intimação das testemunhas por cartório, que a intimação feita por cartório tem a mesma força daquela que é feita por oficial de justiça, já que os funcionários cartorários têm fé pública. Não exclui a possibilidade de você pedir ao juiz, mas você vai ter que justificar a impossibilidade real de fazer essa intimação. E aí será feita pelos mecanismos como hoje, através da justiça. As testemunhas serão inquiridas diretamente pela parte. Isso é excelente para nós que atuamos no civil, gente. Porque quantas vezes já me deparei em audiência em que eu faço a pergunta: Excelência, eu gostaria de saber da parte da testemunha isso, isso, isso. Aí o juiz pega e traduz para a testemunha algo completamente diferente do que eu estou querendo saber. E aí eu digo: Excelência, ele não respondeu a pergunta. Mas, doutor, o senhor já perguntou. Mas, Excelência, o senhor desfigurou, não é? Transformou a minha pergunta. Não adianta, ele não abre de novo a pergunta. Nós vamos poder perguntar diretamente. Olha que coisa mais lógica. Não tem sentido eu ter que perguntar. Estou na frente da testemunha e tenho que perguntar para o juiz para que ele pergunte à testemunha. Isso é uma coisa retrógrada. Felizmente saímos desse estágio. Você vai poder inquirir diretamente. Claro que o juiz, como presidente da audiência, como diretor do processo, irá cercear você de perguntas impertinentes, de perguntas indevidas, de perguntas descabidas, ou de qualquer tratamento eventualmente assintoso ou aviltoso que você dirija à testemunha. Ele está lá para presidir a audiência e vai ter o poder de polícia e fará isso. Mas você perguntar diretamente é um grande avanço, gente. Eu garanto para vocês, o que a gente perde ao perguntar para o juiz, para ele reperguntar para a testemunha, vocês não imaginam. Agora a gente vai poder perguntar diretamente, com o controle, claro, do juiz. E o juiz irá ouvir a testemunha, como faz hoje inicialmente, e o Código prevê que ele pode fazer isso a posteriori. Na verdade, está prestigiando o que já ocorre, numa certa medida, na prática, quando o juiz efetivamente está preocupado em encontrar a verdade real.
né? Porque o juiz que efetivamente está comprometido com o processo, habitualmente faz isso. Né? O juiz comprometido, inclusive, enquanto você está inquirindo, ele faz outras perguntas de interesse dele, porque o juiz é o destinatário da prova, é ele que tem que ser convencido da verdade e da justiça que está sendo buscada no processo. Então, acho que isso prestigia bastante o processo, facilita na direção do melhor esclarecimento do que se busca no processo, e tem uma outra inovação, que é a possibilidade de poder apartear durante o depoimento das partes. Hoje, coisa praticamente impossível. Quando eu faço isso, eu tomo uma bronca, né? Mas às vezes eu faço isso para desestabilizar, né? Então, outro dia, numa audiência, a testemunha, eu sei que ela estava mentindo, eu falei, excelência, eu gostaria que o senhor lembrasse a testemunha que ela está aqui para... O juiz falou, doutor, o senhor não pode apartar a testemunha, quede silente aí, né? Eu falei, mas já cumpri meu papel, que era lembrar a testemunha que ele está ali para não mentir, né? Já quebrei o clima. Então, às vezes, a gente faz isso como uma estratégia de julgamento. Agora eu vou poder fazer, pelo menos, albergado pelo que prevê o artigo 361, que me permite essa possibilidade, claro, sobre a fiscalização do juiz, de poder, eventualmente, apartear para lembrar de uma coisa que a testemunha disse antes, que agora está se contradizendo, ou de algo que ela deveria dizer e esqueceu. Então, dá uma dinâmica maior para a audiência, e eu acho que vai ser muito útil para o resultado final do processo. Pouco importante se isso facilita para o autor ou o réu. Só cada caso concreto é que vai dizer. Mas, de qualquer forma, acho que contribui para o encontro da verdade real. O código positivo, aquilo que nós já utilizávamos na prática, que era a chamada prova emprestada. Não é? A prova emprestada a gente já utilizava, agora está expressamente prevista. A inversão do ônus da prova que nós temos no Código de Processo, no Código de Defesa do Consumidor, como um direito do consumidor nessa lei que é de 1990, agora vem incorporada ao Código de Processo Civil, mediante o balizamento do próprio juiz, que irá ponderar, frente a cada situação concreta, quem terá melhores condições de aportar as provas. O nosso código se abeberou, a meu ver, não sei se estou com razão, um pouco na doutrina prevalente na Argentina, Foi, sem gozação. Porque ela se aproxima da chamada carga probatória dinâmica, né? Que na justiça argentina é muito comum. O juiz ele vai determinar que faça a prova a pessoa que tem melhores condições de fazer a prova. Entende? Independentemente se é autor ou réu. E ele pode até segmentar, olha, determinar que uma parte faça determinadas provas e a outra faça outras. Então ele tem como parâmetro o quê? Quem tem melhores condições de fazer a prova é o réu? Então o réu vai fazer. É o autor? Então é o autor. Eu tenho uma ligeira sensação que um pouco essa inversão, como está no nosso Código de Processo Civil, acho que foi um pouco assim. Vocês concordam comigo ou não? Com relação ao consumidor, até que sim. O problema é como que os juízes irão interpretar essa carga dinâmica aqui, né? Na prática. Como que vai ser? Acho que ninguém sabe. Sim, mas agora amplia para tudo, né? Porque não é só mais a relação de consumo. Antes era a regra de julgamento, antes a inversão do ônus da prova era a regra de julgamento e virou regra de instrução. Eu acho que foi um avanço doutrinário, sim. Sim, com certeza. E uma novidade super interessante é a ata notarial como mecanismo de prova. O que é a ata notarial? É você comparecer num cartório e pedir que o cartório certifique uma determinada situação. Então isso é muito importante, gente, principalmente com esse tempo que a gente vive hoje de internet e coisas do gênero, dessa informatização das relações. Eu tenho uma situação, eventualmente, de uma calúnia, difamação postada na internet, eu preciso que ateste isso agora, com fé pública. Eu vou no cartório, o seu cartorário está aqui, ele vai certificar numa escritura o que é que ele viu ou ouviu, não é? Pode ser uma gravação também, alguém me liga a cobrar de maneira vexatória, abusiva ou indevida, eu gravo isso e peço para que eles transcrevam. Então, esse cartorário tem fé pública, o que ele atestou é, em princípio, uma verdade, claro que não inquestionável, porque é sujeito ao crivo do contraditório, mas é uma inovação. E é importantíssimo, ao meu ver, porque isso vai fazer matéria de prova. E para essa situação da realidade que a gente vive hoje, eu acho que é muito útil e muito importante essa novidade.
E nós podemos impugnar qualquer documento hoje, independentemente do incidente de falsidade, com uma mera petição, o que facilita também, porque eu posso querer discutir a validade daquele documento exclusivamente naquele processo. Pode ser que não me interesse discutir ele, a sua validade ampla, mas dentro do processo eu posso discutir que ele foi montado, que ele não tem, era preciso ser documento público e no fim é particular. Eu posso discutir se ele não tem, sei lá, o reconhecimento de firma, portanto ele seria um documento, ainda que verdadeiro, não válido. Então isso pode ser feito por simples petição, o que também facilita, e criaram um mecanismo que tem previsão no Juizado Especial Civil, mas que eu nunca vi ser realizado, que é a possibilidade do juiz ouvir um técnico sobre um assunto. Então é uma prova técnica, mas não é uma prova técnica com aquela rigidez ou com aquele caráter da perícia. Não é? É a prova técnica em que o juiz chama um especialista no assunto que está sendo versado para que ele ali presencialmente e oralmente responda às questões técnicas relativas à questão que esteja sendo posta em juízo. Então é uma prova técnica simplificada, sem aqueles rigores da perícia, como normalmente nós temos visto, e é algo também que não está atualmente previsto, mas vem agora no artigo 464. E para encerrar, já que o tempo é inelástico, algo que alguém já tocou aqui no assunto. O agravo de instrumento, ele vira a ser a exceção das exceções. Ele só cabe em, eu não lembro agora quantos incisos, né, e estou com preguiça de abrir o meu código, mas ele é previsto para 10 ou 11, no máximo, situações muito específicas. Não é? Fora daquilo, não tem mais agravo. E acabou o agravo retido. Para com essa história. Não existe mais agravo retido, não existe mais o agravo oral. Não é? O agravo oral, que se transformava em retido, que eu podia fazer isso em audiências, por exemplo, não mais existe. O agravo agora é só de instrumento e para situações muito pontuais. Fora disso, o que é que eu devo fazer? Na minha apelação, nas minhas contrarrazões, eu posso alegar toda a matéria que foi ventilada durante todo o curso do processo, porque ela não vai ser mais atingida pelo manto da preclusão. Porque na sistemática atual, eu tenho que me servir do agravo retido como forma de poder rediscutir aquela questão na instância superior. É o protesto da Justiça do Trabalho, que vem agora para o Código de Processo Civil. Então, hoje, por exemplo, se o juiz me indefere, eu peço a realização de prova pericial. O juiz indefere. Hoje eu tenho que agravar. Se eu quiser discutir essa negativa de direito lá na apelação futura, eu tenho que agravar e deixar dentro do processo. Agora, no futuro código, eu não preciso. Por quê? Porque essa matéria não plecui. Não é? A meu ver, uma intenção do legislador de que evite-se esses incidentes e, portanto, diminua a carga a ser apreciada no tribunal a posteriori, mas pode também significar uma dificuldade, a meu ver, de reapreciação de algumas coisas, porque você vai tramitar o processo inteiro. Hoje, com a possibilidade que a gente tem de agravo de instrumento, muitas vezes a gente consegue fazer com que o processo seja redirecionado para que efetivamente saia uma decisão mais escorreita e mais perfeita. Se eu tiver que discutir tudo lá na frente, pode ser que eu tenha que refazer muitas coisas do processo, não é? Mas, pela sistemática como foi montado o novo código, eu vou ter que suscitar todas as questões prejudiciais que eu tive durante todo o curso do processo nas preliminares da minha contestação ou nas preliminares das contrarrazões, dependendo se eu for apelado ou apelante, não é? Porque essas matérias todas não vão ser atingidas pela preclusão. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Só um detalhezinho. Na Justiça do Trabalho, que o agravo tem outra função diferente do que nós temos no civil, quando você está numa situação que temos a verossimilhança das alegações e um dano irreparável e reparação, gera mandado de segurança. Então, podemos vir a sofrer aqui um aumento de mandado de segurança, só que agora no civil. Veja o seguinte, vocês são todos crianças, incluindo o Germa e a professora Gisele, todos estão aqui na mesa. Mas eu sou de uma época em que o agravo, a regra era que o agravo fosse de instrumento, né? Depois virou retido. A regra virou retido,
Não, o que se esperava era que se mantivesse o retido e se descartasse do instrumento. Então, mas quando houve a tramitação do projeto da Câmara dos Deputados para os senadores, aí inverteu-se. Então, atualmente a regra é que o agravo é retido, por exceção é de instrumento. Agora, teve uma época que nem isso tinha. No começo do Código de 73, você não tinha, você tinha... Era o Código Buzaide. Né? O famoso Código... A professora Gisele adora falar que o Código era o Código Buzaide. Porque o Buzaide foi quem elaborou o Código na época da ditadura. Na época, ministro da Justiça. Ministro da Justiça, por sinal. Então, o que é que nós fazíamos? Doutor Carlos, o senhor chegou a fazer isso. Matéria que o juiz negava, você tinha que entrar com o mandato de segurança, porque não tinha outra alternativa. Doutor Carlos, o senhor é desse tempo, sim. Não queira dizer que o senhor é muito jovem, não. Os demais são jovens, mas nós dois aqui não. Veja o seguinte, olha, só de curiosidade, o agravo de instrumento no 1015, futuro 1015. só vai valer para as tutelas... de urgência. As tutelas provisórias, óbvio, né? Processo de execução. O julgamento antecipado de mérito, a rejeição da alegação de convenção de arbitragem, a desconsideração da personalidade jurídica, que é uma novidade que foi incorporada no Código agora. Intervenção de não terceiro. É? Embora ele já estivesse previsto no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 28, e no Código Civil, no artigo 50, agora a forma de como deve se processar a desconsideração está no Código de Processo Civil. A quinta possibilidade, a rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento da sua revogação, exibição de posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsórcio, rejeição do pedido de limitação de litisconsórcio, concessão, modificação, revogação de efeito suspensivo aos embargos à execução, a redistribuição do ônus da prova, e são 11 exatamente, né? Porque tem aqui outros casos expressamente previsto em lei. Quer dizer, se houver lei especificando que naqueles casos cabe agravo, será respeitado. Ou seja, é uma gama muito estreita, muito pequena, que te permite manejar agravo de instrumentos. A margem é muito pequena. Ou seja, quase que não vamos poder manejar agravos de instrumento. O que significa dizer... Professor, o que não puder ser agravável pode ser recorrível no momento da apelação. Na verdade, se deslocou o momento de recorrer. Sim, com certeza. Com certeza, mas olha, se eu tiver que esperar ao final do processo para alegar numa preliminar que houve cerceamento de defesa e numa prova que eu precisava realizar e o juiz indeferiu... Mas dentro de prova, é possível agravar o instrumento? Não está aqui. Está aí, na redistribuição de prova... Não, inversão, aqui trata da inversão do ônus da prova, específico, não da denegação de uma prova. Eu quero fazer a prova pericial, o juiz disse que não é o caso. Não encaixa aqui, eu não tenho recurso para isso. Não tenho recurso, ora. É isso que eu estou dizendo. Então vai chegar lá na frente, eu vou ter que retornar esse processo. Se o tribunal reconhecer que a minha alegação é procedente, que era preciso fazer essa prova, houve uma perda de tempo inominada e vai ter que voltar ao processo para refazer toda a instrução processual. E isso também com relação à audiência. Quem atua aqui no civil sabe muito bem disso. Quantas vezes vocês fizeram audiência, vocês chamaram lá 5, 6 testemunhas, o juiz fala, doutor, eu vou ouvir só uma. E você? Escolhe uma. Cara, ele está cerceando o meu direito de defesa. Eu posso ali agravar oralmente e dizer, vou ouvir uma, mas eu protesto, porque, na verdade, eu poderia, para cada fato, usar testemunhas diferentes, o senhor está me cerceando o direito. Eu vou ter que fazer isso lá na apelação ou nas contrarrazões. E talvez isso seja o motivo determinante pelo qual eu perdi a ação. Aí vai ter que ser refeito. Eu tenho minhas dúvidas se essa limitação aqui facilita ou não a chamada celeridade e efetividade do processo, que são 2 pilares que o novo Código diz que prestigiou. Então, algumas passagens, a meu ver, são emblemáticas. Eu aqui entendo até que nós vamos reviver o mandato de segurança, que é tão usual na Justiça do Trabalho, o senhor sabe disso, doutor Carlos? Porque lá não tem o agravo, então, mas às vezes tem um direito líquido certo que o juiz não reconhece, então tem que agravar. Aqui eu teria que agravar, lá eu entro de quê? Mandato de segurança, que é o que nós vamos ter que fazer aqui, provavelmente. Não é? Então, dito isso, quero passar a palavra aqui à professora Márcia para suas considerações finais.